Olá, meus caros alunos, como vocês estão? Bom dia! Vamos continuar nossos estudos sobre os animais? Hoje nós vamos estudar dois tipos de vermes, tanto os plateumintos como os nematódios. Quais são as características gerais do grupo dos plateumintos? São animais conhecidos como animais que apresentam o corpo achatado dorso-ventralmente, apresentam vida livre, são parasitas, triblásticos, acelomados, apresentam assimetria bilateral, são protostômios, hermafroditas, necrófagos e são os primeiros a apresentar cefalização. Quando eu falo da protostomia, gente, eu vou falar de animais que apresentam apenas boca, tá? Ou seja, eles vão apresentar o sistema digestório incompleto, apenas com a boca. Como esses animais são classificados? Esses animais eles são classificados em três classes. Primeira classe que nós vamos estudar é a classe mais clássica, que nós podemos citar aqui, né? Porque falou de plateuminto, logo vem na mente as planárias, que pertencem à classe turbelária, que são classificados como animais de vida livre, sendo a maioria de ambiente aquático, apenas alguns de ambiente terrestre. São predadores e necrófagos. Aí nas imagens você pode observar uma planária terrestre e uma planária que vive na água, né, na vida marinha. A segunda classe que nós vamos estudar é a classe tremátoda, ou trematoda, que são os trematódios. São parasitas, a maioria dos ciclos de vida inclui a presença de um hospedeiro intermediário. Aqui nós vamos falar, toda vez quando eu falar de trematódios, gente, lembre, associem sempre ao Schistosoma mansoni. Esse verme, ele é um parasita que vai causar uma doença que nós vamos estudar mais à frente, tá bom? Lembrem-se, de agora, quero que vocês associem, só recapitulando, classe turbelária, planárias, trematódios, Schistosoma mansoni. Aí vocês podem observar na imagem ele bem aqui no cantinho. Os plateumintos são divididos em três classes. Classe cestoda. Lembra, essa é a terceira classe. Estudamos a primeira, segunda, agora a terceira. Quando nós falamos aqui de endoparasitas que vão viver dentro do corpo do hospedeiro. Então, um exemplo que nós podemos citar clássico aqui são as tenhas, que são conhecidas popularmente como as solitárias. Nós temos aqui tenha sólio, tenha saginata. E nós temos outra espécie de tenha que também é um parasita que causa doença ao seu hospedeiro. Sistema dos plateumintos. Como é que é seu sistema digestório? Ocorre de forma intracelular e extracelular. O sistema é incompleto, apresentando apenas uma abertura em todo o sistema. Possui boca, faringe e intestino. Lembra que eu falei no início da explicação que eles apresentam o sistema digestório incompleto porque eles apresentam apenas boca, seguido da faringe e do intestino. O sistema nervoso deles, gente, é central, formado por um anel. Possui filetes nervosos que percorrem o corpo através de ramificações. Então, esse sistema nervoso dele é central no meio do seu corpo e a partir desse canal central é que surgem os laterais, as ramificações. Sistema excretor. A excreção é realizada através de células flama, que são os protonefrídeos, que realizam a excreção para a superfície do corpo. Os plateumintos, eles secretam amônia. Então, gente, esses animais, embora sejam animais, são vermes simples, mas eles apresentam um sistema excretor que já secreta amônia através dos protonefrídeos. Sistema respiratório. Como é que é o sistema respiratório desses animais? Eles não têm sistema respiratório, tá bom? Nos plateumintos de vida livre, as trocas são feitas por difusão no ambiente, ok? Já nos parasitas, ela é feita de forma anaeróbica, ou seja, não utiliza o oxigênio. Tá vendo a diferença? Os plateumintos de vida livre acontece por difusão do ambiente animal, tá? A troca entre ambiente e animal. Já os que são parasitas, eles
fazem a respiração anaeróbica sem o uso do oxigênio. Sistema circulatório. Também não tem o sistema circulatório. Os alimentos são distribuídos pelo corpo através de ramificações do sistema digestivo. Como eu disse para vocês, eles são animais simples, tá? Sistema muscular. A musculatura é do tipo lisa, que favorece a movimentação e locomoção do animal, podendo ter a colaboração de cílios, caso estejam presentes. A alimentação desses animais. Observem aí, gente. As planárias são carnívoras e se alimentam de moluscos, camarão, né, vermes e outros pequenos invertebrados vivos ou mortos. Já as tênias, elas e Schistosoma mansoni se alimentam de alimentos digeridos do animal ou do ser humano. Então, dependendo do hospedeiro onde ela esteja, tá bom? Ela vai se alimentar do que é digerido por esse hospedeiro, tá bom? Qual é o formato do corpo dessa planária, né, gente? Olha como é que ela é. Ela é um animal achatado, ela apresenta ocelos, não são olhos complexos, são olhos simples que têm apenas a capacidade de saber a detecção da luz, tá? Tá bom? Detecta alguns pigmentos de luz, especialmente os mais quando vai escurecendo ou quando vai clareando, tá bom? Mas não tem a função de formar imagem ainda e muito menos distinguir cores, quando eu falo dos ocelos. A região dorsal, tá bom? As costas, olha como que é. Logo abaixo nós temos a boca, então observe que a boca ela fica abaixo, na parte ventral e não na parte dorsal, junto com o poro genital, tá bom? Prestem bastante atenção. Então, se eu fizer um corte nessa planária, tá certo? Eu vou perceber que se eu dividi-la ao meio, né, eu vou perceber uma divisão igualitária, tá bom? Formato do corpo do esquistossoma, tá? Nós temos aqui macho, fêmea, nessa estrutura canal ginecóforo, ventosa oral, boca, ventosa ventral. Esse aqui é o corpo do macho. Logo observa que dentro do corpo do macho nós temos a fêmea, que é menor, tá bom, gente? Então aqui eu estou falando do esquistossoma. Olha o formato do corpo da tênia, tá? Esse é o formato do corpo da tênia. Tem o gancho que se prende à parede do intestino do hospedeiro. Tem as proglótides, que são exatamente as estruturas. Cada quadradinho desse aí que vai ter os ovos, que vão ter toda essa estrutura aqui interna, o ovário, o útero. E é por aí, gente, que vai acontecer o crescimento de novas tênias. Reprodução dos plateumintos é bastante diversificada, alterna fases de produção sexuada e assexuada. O hospedeiro da fase adulta é o definitivo e o hospedeiro de fase larval são os hospedeiros intermediários. Observe a reprodução das planárias, tá? Nesse caso aqui é uma reprodução do tipo assexuada por regeneração. Então, você observa que a planária, se ela for cortada em partes, ela vai produzir novos descendentes idênticos aos genitores. A reprodução sexual das planárias, ela envolve um processo de espécies espécies em que o mesmo indivíduo apresenta órgãos sexuais dos dois sexos, que são espécies monóicas. Aqui vocês lembram também que ocorre a cópula, tá? Que é uma justa posição, como vocês podem observar aí na imagem abaixo, justa posição de órgãos genitais com troca de espermatozoides e gametas, claro, né? Os casulos são expelidos e fixados a substratos submersos que são produzidos a partir do processo de reprodução sexuada. A fecundação é interna e desenvolvimento direto. Não tem formação de larva, tá?
O ciclo reprodutivo do Esquistossoma mansoni. A fêmea do esquistossoma vive alojada no suco do corpo do macho e deposita seus ovos no intestino da pessoa doente. Os ovos são eliminados com as fezes do hospedeiro e, ao cair na água, liberam larvas chamadas miracídios. Essas larvas penetram no corpo do caramujo do gênero Biophallaria e nele se reproduzem assexuadamente, gerando larvas chamadas de cercárias. A cercária deixa o corpo do caramujo e nada até penetrar a pele de um novo ser humano. Ao penetrar a pele, a cercária pode causar irritação. Que é o que nós podemos... Isso aí está resumindo, pessoal, o que está aqui no ciclo de vida que vocês podem observar aqui, ok? Ciclo reprodutivo das tênias. Cada proglótide produz gametas masculinos e femininos que se fecundam, formando muitos ovos. As proglótides cheias de ovos se deslocam do corpo da tênia e são eliminados com as fezes da pessoa infectada. Os ovos podem contaminar a água ou os alimentos e, se forem ingeridos por bovinos e suínos, irão se alojar na carne desses animais, formando as larvas chamadas cisticercos. Ao comer a carne mal cozida de animais infectados, o ser humano ingere cisticercos que em seu intestino darão origem a tênias adultas, causando a doença teníase. Observação: a ingestão de ovos origina a doença cisticercose. Então, aqui, resumo do ciclo de vida, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os nematódios agora. Toda vez quando eu falo de nematódios, eu vou falar de animais que apresentam o corpo formado por anéis, tá bom? O corpo cilíndrico, alongado e afilado nas extremidades, tá? Desculpa, confundi com os anelídeos, tá? Desculpa aí. Então, vamos lá. Animais de vida livre são endoparasitas também, que eles podem viver, inclusive no ser humano, triblásticos, pseudocelumados, têm assimetria bilateral, protostômios, cavidade corporal preenchida por líquido. Sistema digestório dos nematódios. Os nematódios são os primeiros animais a apresentar sistema digestório completo, tá bom? Com boca e ânus. Sistema nervoso, já apresentam cordões nervosos que percorrem o corpo do animal. Sistema excretor possui uma célula especializada com um formato que lembra a letra H. A principal excreta desses animais é a amônia também. Sistema respiratório, não possui sistema respiratório, a respiração é cutânea, tá bom? Feita através da pele. Sistema circulatório, não possui sistema circulatório, a circulação de gases, nutrientes e substâncias tóxicas é feita pelo pseudoceloma. Sistema muscular, a musculatura dos nematóides é composta por uma única camada de células que se distribui longitudinalmente pelo corpo. Qual a alimentação desses animais? Eles podem se alimentar de pequenas partículas de animais ou vegetais. Alguns possuem pequenos dentes para triturar o alimento, outros têm perto da boca uma musculatura potente que lhes permite sugar o alimento. Na forma parasita, o aparelho bucal serve para sugar os nutrientes de seu hospedeiro. Seu aparelho digestivo percorre o corpo, desde a boca, situada na extremidade anterior, até o ânus, situada na extremidade posterior. Tá? Observem o corpo desse animal, com boca e ânus, tá bom? Intestino, apresenta o ovário, apresenta a vagina, a cavidade genital, tá bom? Observa cada estrutura desses animais. A parte do ciclo reprodutivo dos nematóides, nós vamos deixar para a próxima aula, ok? Então, no sistema, meus amores, está lá a atividade referente a esse assunto, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida pode perguntar, nós estamos com acesso ao sistema online, então, nos nossos horários, fiquem à vontade. E eu espero que vocês façam a atividade com carinho, que vai dar tudo certo, ok? Um beijo, um abraço.